Leitura da Bíblia em um ano, dia 76. Hoje, leremos Números capítulo 29 e 30, Salmo 76 e Evangelho de João capítulo 18. Números 29. No primeiro dia do 7º mês, tireis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos,
2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Números 30. Falou Moisés aos cabeças da tribo dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá que observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que o tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-o calar-se para com ela no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo o que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube e se calou para com ela, e Lu não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência que a si mesma se obrigou. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube, porém, e lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher,
entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ter temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que meu pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manitearam-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acedido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta
Aos que ouviram o que lhes falei, bem sabes que eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhes Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.